Boa noite, bem-vindos à primeira de 3 conferências sobre alguns dos documentos estruturais do pontificado do Papa Francisco. Tempos que são em simultâneo o resultado dos estilhaços provocados por esta pandemia, que todos desconhecíamos, mas também que podem ser uma oportunidade para nos reinventarmos, uma esperança para um mundo melhor. Como dizia o cardeal Tolentino Mendonça nos passados dias 12 e 13 de maio em Fátima, é o tempo para uma nova reconstrução. Começamos este ciclo de debates promovido pelo Instituto Católico de Cultura, numa parceria com o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e com a RTP Açores, com uma discussão sobre a encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos, uma espécie de testamento político, como já lhe chamaram, o testamento político deste pontificado. Nele cabem um diagnóstico sobre a situação no mundo, centrado em problemas absolutamente essenciais para a afirmação de um profetismo da Igreja. Talvez por isso, hoje, o tema deste debate é justamente a responsabilidade da Igreja, a responsabilidade social da Igreja num mundo global. Na encíclica, por contraste ao status quo, o documento propõe que a fraternidade e a amizade social sejam lidas com chaves como o respeito pelos direitos humanos, a busca incessante da paz, a proposta da amabilidade, a valorização da função social da propriedade ou o perdão. E faz sugestões concretas como a eliminação da pena de morte em todo o mundo, a constituição de um fundo contra a fome, financiado pelas despesas militares, do fim das armas nucleares e da prisão perpétua. A responsabilidade da Igreja no mundo global é, efetivamente, um grande desafio, sobretudo a partir dos Açores e da leitura dos sinais dos tempos que esta pandemia nos impôs. Comigo vão estar à distância, mas à distância de um clique, José Manuel Pureza, investigador e professor de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, tem sido docente convidado em várias universidades portuguesas e as suas prioridades de pesquisa incluem estudos para a paz, designadamente as construções teóricas da paz e os estudos críticos sobre segurança, os direitos humanos e o direito internacional. É deputado do Bloco de Esquerda. A professora Maria do Céu Patrão Neves, professora catedrática de Ética da Universidade dos Açores, com formação académica em Bioética no Kennedy Institute of Ethics da Georgetown University. Tem exercido diversas funções em organismos, foi consultora do Presidente da República para a Ética da Vida, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e também do Conselho de Administração da International Association of Bioethics. Foi deputada ao Parlamento Europeu. E o padre José Júlio Rocha, doutor em Teologia Moral pela Universidade Alfonsiana, uma das universidades de referência da teologia moral em todo o mundo, é professor no Seminário Episcopal de Angra, onde foi até este ano e durante cerca de uma década prefeito de estudos, é assistente diocesano da Comissão Justiça e Paz. É também um dos membros fundadores da Associação Ibérica para o Estudo da Moral e é membro do Centro Interdisciplinar de Teologia e Estudos da Religião. Em termos práticos, esta minha função é lançar pistas para o debate, que se fará entre os 3 convidados. Começo por dar a palavra ao Dr. José Manuel Pureza para uma intervenção e depois os outros 2 convidados aqui em estúdio comigo vão também fazer uma pequena intervenção e depois espera-se um debate animado entre os 3. E começo justamente, Dr. José Manuel Pureza, por lhe lançar, digamos assim, um desafio. Na fundamentação teológica e espiritual do tema desta encíclica, o Papa Francisco toma a parábola do bom samaritano, contada por Jesus no Evangelho de São Lucas, e é a parábola que atravessa praticamente o fio condutor de toda esta encíclica. Uma história, recordo para os mais distraídos, uma história em que um homem, vítima de assaltantes, é ajudado por um samaritano, símbolo de alguém proscrito pelos judeus, depois de 2 religiosos do tempo terem passado ao largo sem ajudar. Naquele tempo como hoje, Soutor, amamos verdadeiramente a nossa sociedade? Bom, muito boa noite. Tomara eu saber a resposta certa à pergunta que me coloca, não é? Mas creio que este texto de Francisco nos dá alguns apoios de grande solidez para refletirmos sobre justamente o que temos que fazer no tempo presente
para termos uma civilização marcada pela fraternidade e pela misericórdia. Na verdade, eu creio que são muito claros os três grandes focos do pontificado de Francisco. Por um lado, a ideia de uma igreja pobre para os pobres, e a esse respeito o texto da exortação apostólica Evangelii Gaudium é um texto de enormíssima importância. Depois, em segundo lugar, um compromisso muito importante com o equilíbrio do planeta, com a preservação do planeta, da nossa casa comum, e o empenhamento grande dos cristãos nessa preservação e, portanto, nas lutas ambientais. E toda a encíclica Laudato Si tem justamente como função a dar pistas para a reflexão e para a ação nessa matéria. E depois esta ideia de fraternidade, de misericórdia e, portanto, de caridade pública, se quisermos assim, como marca do texto da Fratelli Tutti. Nesta encíclica, o Papa faz um exercício de utilização do método de revisão de vida, portanto, ver, julgar e agir. E, portanto, temos um texto que começa justamente por fazer a identificação de um conjunto de fatores, a que o Papa se chama sombras de um mundo fechado, e que marcam precisamente o nosso cotidiano no tempo que estamos a viver. Coisas como o recrudescimento de conflitos e de nacionalismos exacerbados com uma falta de sentido da história, coisas como a degenerescência da política transformada muito mais em digamos, estratégias de marketing e de gestão de expectativas do que propriamente um projeto que envolva a generalidade das pessoas e que se bata pelo bem comum. Coisas como a globalização de modelos de vida que não estão apontados ao desenvolvimento integral da pessoa, a xenofobia combinada com os efeitos mais perniciosos da economia de mercado, que leva ao descartar de pessoas, designadamente dos migrantes, que é um foco muito importante da atenção do Papa neste texto, e finalmente a perda de contacto com a realidade e de, digamos, aceleração da agressividade à flor da pele, que é muito marca do universo das redes sociais. E é muito importante o conjunto de páginas que esta encíclica guarda para a análise do universo das redes sociais e digamos, das suas potencialidades, mas também das suas perversidades. E, portanto, com base nesta dimensão do ver, o Papa, na encíclica Fratelli Tutti, lança-se depois a um julgamento sobre esta realidade. Portanto, creio que o que faz é, desde logo, um chamamento muito veemente a uma alteração radical dos nossos modos de vida. Não é menos do que isso. Ou seja, eu até cito aqui do número 7 da encíclica, escreve o Papa: se alguém pensa que se trata apenas de fazer funcionar o que já fazíamos, ou que a única lição a tirar é que devemos melhorar os sistemas e regras já existentes, isso nega a realidade. E, portanto, não menos do que uma conversão, uma metanoia, uma alteração radical dos modos de vida, porque, digamos, o modelo que temos, o modelo dominante que temos, é um modelo que caminha claramente para a nossa autodestruição coletiva. E o Papa chama a atenção, sobretudo depois da experiência da pandemia, o Papa chama a atenção para que há uma verdade absoluta que, enfim, que está aqui, que deve estar aqui presente. É que não há, digamos, salvação possível a título individual. Ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. E, portanto, esta ideia de uma comunidade que busca a salvação, com linguagens diferentes, com registros diferentes, mas que se encontra nessa necessidade de mudar de referências, é qualquer coisa que está no centro desta encíclica. Eu aqui era capaz de acompanhar um bocadinho uma sugestão de leitura desta encíclica do teólogo Leonardo Boff, que basicamente nos sugere o seguinte: nós temos um modelo até agora dominante, a que ele chama o modelo do dominus, portanto o modelo do senhor, do dono, e o que o Papa nos propõe é uma leitura crítica desse modelo e uma passagem para uma outra fórmula, para um outro modelo, para aquilo que podíamos chamar um outro paradigma, que é o paradigma da irmandade, da fraternidade, da sororidade, portanto da irmandade. E esta
e este é o núcleo, creio eu, desta encíclica. Ou seja, uma leitura muito crítica do modelo de vida dominante, de cultura dominante, de referências dominantes na economia, na política, na gestão dos recursos, enfim, na vida social e cultural, muito marcada por referências de individualismo, de predação da natureza, de neoliberalismo, digamos, de endeusamento do dinheiro e do mercado, e, portanto, a necessidade de romper com essa referência e passarmos a ter uma outra lógica, um outro modelo, e esse modelo está sintetizado justamente no título da encíclica Fratelli Tutti, portanto, um modelo de fraternidade. A este respeito, eu queria só dar 2 ou 3 notas muito rápidas para não monopolizar a nossa conversa, mas creio que as notas talvez mais importantes são as seguintes. Primeiro, o exercício que o Papa faz é um exercício de combinação entre uma dimensão utópica e uma dimensão profundamente realista. Ou seja, há aqui uma assumida dimensão utópica, aliás, assumida ao ponto de ser notório que Francisco, o Papa, retoma de alguma maneira o sonho de Francisco de Assis, que sonhou um mundo de fraternidade, um mundo às avessas daquele em que ele próprio viveu. E, portanto, Francisco, o Papa, faz justamente esse exercício de um sonho. Ele diz, sonhemos com uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos e filhas da mesma terra, todos irmãos, todas irmãs. Isto está escrito no número 8 da encíclica. E, portanto, esta ideia de um sonho, de uma força desafiadora de um sonho, de uma sociedade fraterna, típica daquela que foi sonhada por Francisco de Assis. Mas, ao mesmo tempo, um exercício de enorme realismo. Porque, na verdade, o que o Papa vê, e que todas e todos aqueles que procuramos não andar distraídos vamos vendo, são sinais de iminência de destruição e, portanto, a noção de que, lá está, ninguém se salva sozinho, ou nos salvamos todos juntos, ou ninguém se salva. E, portanto, há aqui, digamos, até como é que eu ia dizer, uma síntese de algumas das lições mais importantes que aprendemos, ou pelo menos devíamos ter aprendido com a pandemia, justamente esta ideia de que aquilo que nos congregou, aquilo que nos fez resistir à pandemia, que nos está a fazer resistir à pandemia, não é o mantra do individualismo e da competição, são sim as referências da cooperação, da solidariedade, do cuidado de todos para com todos, e, portanto, isso está muito marcado justamente nesta... Portanto, é uma ideia muito realista, não é? Portanto, ou seja, de outra forma nós não vamos lá, digamos assim, e, portanto, não haverá remissão para todos nós. Finalmente, uma última nota ainda a respeito de conteúdos desta encíclica. Qual é a proposta, então? Bom, a proposta é resgatar um conjunto de referências que são essenciais na vida de todas as pessoas, mas que até agora, neste modelo de vida dominante a que Boff chama o modelo do dominus, são experimentadas estritamente no domínio da privacidade. E, portanto, não têm uma escala pública, não têm uma dimensão política, se quisermos, não é? E o que Francisco vem dizer é que é absolutamente imperioso que valores essenciais como o amor, a amizade, o cuidado, a compaixão, sendo experimentadas na vida concreta de cada pessoa concreta, diante do rosto concreto do outro, ganhem também uma dimensão coletiva, uma dimensão social, uma dimensão política e, ao mesmo tempo, uma dimensão global. E, portanto, há aqui um convite, um desafio à transposição destas referências do plano estritamente interindividual para o plano das relações de escala global, se quisermos assim, envolvendo nações, envolvendo Estados, envolvendo economias, envolvendo, portanto, macro-entidades, não é? E é disso que o Papa depois é sobre isso que o Papa vem falar. As propostas que há pouco nos referiu, propostas muito concretas, são, afinal, materializações
muito concretas, precisamente desta noção de amizade social, de boa política baseada justamente na amizade social e, portanto, esta ideia de que a amizade social, diz o Papa no número 154 da encíclica, e deixem-me citar, a amizade social torna possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir de povos e de nações. Portanto, esta ideia de fraternidade na escala das relações entre os povos e as nações. Ela torna necessária uma política melhor, uma política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum. Portanto, a rejeição por parte de Francisco da política como simples conquista do poder, mas sim, e ele aliás parafraseia o Mahatma Gandhi ao referir a política como um gesto de amor para com o povo, de amor para com os mais débeis, os mais necessitados, o povo. E, portanto, nesse sentido, creio que esse é o caminho para esta ideia de fraternidade universal como modelo de vida. Última nota para terminar. E como é que isto se faz? O Papa não foge a essa questão, não é? O Papa não foge a essa questão, porque tem este rasgo digamos, de grande alcance e depois, no fim, pergunta-se, muito bem, então como é que isto se faz? Eu creio que a este respeito, Francisco, na senda digamos, da doutrina social da Igreja, aponta ao caminho da subsidiariedade e, portanto, aquilo que é passível de ser feito a uma escala mais pequena é aí que deve ter lugar. E, portanto, tudo quanto seja experiência, digamos, da base para o topo, de baixo para cima, não é? Do mais pequeno para o maior, isso creio que é, digamos, o caminho que é indicado. E, portanto, esta noção de que é uma mudança diária e é uma mudança que tem lugar na base, com experiências, com fórmulas as mais diversas, que depois vão ganhando rede e vão ganhando, portanto, dimensão mais global. É exatamente isto que eu creio que é essencial nesta encíclica. Não é por acaso que a encíclica termina precisamente com a evocação de Charles de Foucault, ao dizer: só identificando-se com os últimos, portanto, fazendo alusão à vida, ao compromisso de Charles de Foucault, o Papa diz: só identificando-se com os últimos veio a ser o irmão de todos. E diz que Deus inspira esse sonho em cada um de nós. Amém. No número 288 desta encíclica. E, portanto, a minha leitura andaria um bocadinho por aqui. Estamos diante de uma pedrada no charco, Padre José Júlio Rocha. É uma mera utopia ou este caminho do bom samaritano que nos afasta quer dos salteadores, quer daqueles que passam ao largo, como o próprio Papa, e estou a utilizar expressões do próprio Papa, ao falar de qualquer opção que nos resta para esta salvação, perguntava-lhe eu se isto é uma pedrada no charco ou se é mais uma utopia, e onde é que fica a responsabilidade social da Igreja neste mundo tão global que tem adensado ainda mais estes problemas? Bom, ao ler esta encíclica, em primeiro lugar, muito boa tarde a todas as pessoas que estão aqui intervenientes, um abraço a todos os açorianos e outras pessoas que nos estão a ouvir, e agradeço ao Instituto de Cultura Católica, o Instituto Católico de Cultura ter-me convidado para este debate sobre a encíclica Fratelli Tutti. Realmente, ao ler a encíclica, a grande dúvida que se pôs na minha mente é se realmente aquilo é uma utopia tipo Tomás Moro para o mundo de hoje, banhado de realpolitik, onde não há almoços grátis e onde o amor é relegado na política, na sociedade, para um plano de privacidade, ou se realmente é alguma coisa que seja, como disse o Dr. José Manuel Pureza, que seja alguma coisa que tem de utópico, tem. O mundo tal como ele sonha é um mundo que ainda falta muito para lá chegar, mas um caminho de 1000 quilómetros faz-se com o primeiro passo, mas também de um profundo realismo que se vê
logo no primeiro capítulo, pela fina, profunda e muito conscienciosa análise do mundo como ele está. Portanto, eu acho que não deixa de ser utópico este sonho ou este testamento político e social do Papa Francisco, que é quase como um corolário de todo o caminho de 130 anos, desde a Renovaram até hoje, tem sido feito pela doutrina social da Igreja. Não deixa de ser um documento muito incómodo, um documento brilhante e um documento que toca em todas as feridas do mundo de hoje, escrito por um homem que deve ser, neste momento, dos grandes líderes mundiais, aquele que está verdadeiramente preocupado com a casa comum, não só em termos ambientais, mas também em termos sociais, humanos, políticos, religiosos, etc, etc. O Papa Francisco é o homem universal por excelência. Se olharmos para os grandes líderes mundiais que temos agora, vamos ter dificuldades em encontrar alguns dos grandes líderes, digo eu, para quem o bem comum passe das fronteiras do seu país, porque o bem comum é gradativo. O que é da família é mais importante do que é do indivíduo, o que é do grupo é mais importante do que é da família, o que é do país é mais importante do que é do grupo, e é preciso dar este salto, porque estamos na era da globalização, e a era da globalização não tem retorno a não ser num cenário apocalíptico. Entramos definitivamente numa era da aldeia global. Embora a aldeia global seja mais em sentido económico e em sentido da comunicação social, porque a outra globalização, nomeadamente a globalização da fraternidade, como o Papa Francisco tanto quer, ainda está a dar os primeiros passos. Por isso, a parábola do bom samaritano, como referiu a doutora Carmo Rodeia, a parábola do bom samaritano, que é, quase diria, a parábola do Papa Francisco, por excelência, porque é uma parábola magistralmente contada por Jesus. É preciso ver o enquadramento desta parábola. Jesus é interpelado por um doutor da lei, por um homem que conhece a Bíblia, pelo menos a Torá, da frente para trás e de trás para a frente, daqueles homens que sabem, e que pergunta para experimentar Jesus qual é o maior mandamento. Começa exatamente pelo amor. Ele sabe, o maior mandamento é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Agora falta, dentro da própria parábola, a globalização do amor. Porque, para o experimentar ainda e incomodado, o doutor da lei pergunta a Jesus quem é o meu próximo, que é uma coisa que se discutia teologicamente entre os rabis de então, qual é a noção de próximo. Aquilo que é da minha família, tudo bem. O que é do meu clã, da minha tribo, tudo bem. O que é do meu país, vai que não vai. Não ultrapassa as fronteiras da minha religião. Este é o próximo. E quem é o meu próximo? Pergunta o samaritano a Jesus, para experimentar se Jesus é conservador ou progressista. Jesus arrebenta com todas as categorias quando lhe conta magistralmente esta história. Um homem vai a caminho de Jericó, é assaltado por ladrões, fica na berma da estrada, quase morto. Passam pelo caminho dois que são os próximos por excelência na teologia judaica daquele tempo. Um sacerdote do templo e um levita, a tribo sacerdotal. Portanto, aqueles que são, do ponto de vista teológico, os próximos por excelência. E passam ao lado. A terceira pessoa que passa é o último que qualquer bom israelita havia de considerar como próximo. Um samaritano, um inimigo, ainda por cima, um inimigo às portas da casa, que tem compaixão e que usa de misericórdia para com aquele homem, e Jesus expõe-se a um perigo tremendo, porque Jesus está, teologicamente, a pisar o risco. Enfrenta o doutor da lei e pergunta-lhe descaradamente, segundo a tua opinião, qual foi o próximo deste homem? No Evangelho, o doutor da lei limita-se a não referir o nome, nem sequer quem é. Diz apenas aquele que usou de misericórdia. E Jesus remata,
vai também e faz o mesmo. Isto é o que o Papa Francisco faz nesta encíclica. Vai também tu e faz o mesmo. O próximo, aquele a quem tu deves amar, não é a tua família apenas, nem a tua religião. É qualquer homem. Qualquer homem. Qualquer homem, porque qualquer homem não é um homem qualquer. É preciso entendermos isto. A humanidade, a raça humana, digamos assim, tem um surplus em relação aos outros seres vivos, à restante natureza, que é a sua liberdade. E o homem é, por excelência, mais do que um animal racional, um animal ético. Nós somos todos feitos de pathos e de ethos, os homens. Na tragédia grega, o pathos, que é o sofrimento, daí vem patologia, paciente, senhor dos passos, aquilo que sofre, é o destino imposto pelos deuses. E o ethos, com eta, o ethos é a resposta, aquilo que o homem faz para virar ao contrário aquele destino que lhe é imposto. E o resultado normalmente é uma tragédia, mas o que é que eu quero dizer com isto? Que nós temos algo a que pertencemos. Aliás, isto vem no nosso próprio nome. Normalmente os portugueses têm 4 nomes, 2 nomes próprios e 2 nomes de família, mas existe nome próprio e nome de família. O nome de família é o nosso pathos, representa aquilo que a que nós pertencemos, a família, o sangue, os genes, a educação que tivemos, aquilo que fizeram de nós, aquilo que nos faz pertencer a alguma coisa. O nosso nome próprio, de alguma forma, simboliza a nossa própria liberdade, aquilo que nos distingue, aquilo que nos faz únicos. E isto é a ética. A ética que brota da minha liberdade. Portanto, o que eu queria dizer com isto é que a humanidade que o Papa Francisco propõe não se deve medir por aquilo a que pertence, e isto divide, mas por aquilo que a liberta, e isto une. E fico-me por aqui por enquanto. Já voltamos à conversa. Professora Maria do Céu Patrão Neves, estamos a ficar duros de coração? A ternura que o Papa Francisco pede aos políticos foi metida no saco e na gaveta? A ternura de que fala o Padre Francisco é para todos nós, não apenas para os políticos. É para nós em gestos como felicitar a RTP Açores por este evento, cumprimentar todos os que aqui estão, particularmente os nossos telespectadores, aquilo que o Papa Francisco fala, gestos de cordialidade, de amizade social. Esses são também ternura. Por isso, o modo de relacionarmos com os outros, de olharmos para os outros e o reconhecermos no outro o irmão, basta isso para ser, de facto, um gesto de ternura. Aliás, eu estava a ouvir o meu colega José Manuel Perez, o Padre Júlio Rocha, com muito interesse, como é que um livro que, apesar de tudo, é pequeno, esta encíclica, que, apesar de tudo, é pequena, como é que inspira estas leituras, estas interpretações tão díspares e tão verdadeiras. E eu era capaz ainda de acrescentar aqui alguma coisa. Eu, quando comecei a ler o título Fratelli Tutti, todos irmãos, realmente, todos irmãos, é óbvio. Quer dizer, nós temos aqui, e esta é um pouco também a minha aproximação, como é que eu lidei com este convite que é a Fratelli Tutti, eu olhei e disse, sim, realmente, o Papa Francisco começa por falar de uma verdade da fé. A verdade da fé é que somos todos irmãos. Isto é, nós acreditamos que Deus é Pai e Criador, criou todos, e se Deus nos criou todos à sua imagem e semelhança, e esta é uma verdade da fé, então nós somos efetivamente todos irmãos. Então o que é que faz o Papa Francisco? Vai buscar uma verdade da fé que é verdadeiramente, como tal, intemporal, permanente, imutável, e trá-la para o presente, trá-la para a nossa contemporaneidade, trá-la para a nossa vida, para as nossas dificuldades, para o mundo em que vivemos, com todas as injustiças, com todas as cruezas, com todas as amarguras, e diz, vamos converter esta verdade da fé que somos todos irmãos para construir hoje aqui uma fraternidade universal. E por isso, de facto, como foi dito já, esta parte de um sonho, sim, eu diria,
os sonhos também têm a realidade. Os sonhos orientam-nos, dirigem-nos, só são utópicos um bocadinho no início, mas como o Papa Francisco diz também, a transformação é feita passo a passo, peça a peça. E por isso, mesmo que não consigamos fazer a revolução hoje, nós temos que estar comprometidos com ela e sabermos em que direção vamos. E a direção é esta mesmo, é construir hoje aqui uma fraternidade universal. Eu vi esta encíclica, primeiro, como recuperando uma verdade da fé extraordinária e ativando-a no presente. E nós temos aqui, sobretudo, um pequeno tratado, não apenas político, mas moral e político, um tratado que traz esta realidade muito inspirada na temática da fragilidade humana. Eu acho que o Papa está a pensar fortemente na fragilidade humana e tem como seu paradigma as migrações, que é hoje um drama que, aliás, tende a agudizar-se. Por isso, partindo desta inspiração, tal como eu vejo, ele vai, deste fundamento todos irmãos, passar para as implicações lógicas deste fundamento. Se nós reconhecemos que é uma verdade da fé, que somos todos irmãos, e vamos realmente realizar a fraternidade universal neste mundo em que vivemos, nós temos que tirar as devidas ilações, as devidas consequências. E a primeira consequência é que somos todos iguais. Se somos todos irmãos, então nós somos verdadeiramente todos iguais. E depois diz coisas muito interessantes, nomeadamente sobre a globalização. Ele afirma que a globalização nos faz a todos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Porque esta globalização mantém algumas fronteiras. E esta é outra temática muito forte na encíclica. O tema de uma cultura de muros, de muralhas, que é aquele em que nós vivemos, e que são muralhas políticas, económicas, sociais, de interesses sectários, mesmo científicas, e ele pugna por um mundo sem muros, sem muralhas, sem fronteiras. Cá está a temática inspiradora das migrações. Os migrantes, e ele diz claramente, não interessa onde nasceu porque é nosso irmão, e nós transpondo isto para a nossa realidade cotidiana, diríamos, não interessa quem ele é, se veio de fora, se nasceu aqui, se é pobre, se é rico, se é instruído, se não é. Quer dizer, o outro, a essência do outro, aquele que é diferente de nós, é também nosso irmão. Relaciona-se também connosco. Por isso, ele tira as ilações da verdade da fé. Somos todos iguais. Somos todos iguais, merecemos todos exatamente o mesmo tratamento entre nós. E depois acho que a parte mais forte, que já foi aqui também referida, eu acho que esta encíclica é realmente um hino à transformação, à mudança. Mas uma mudança de cultura. A tal cultura sem fronteiras, a cultura sem muros. Aliás, ele diz de uma forma muito, muito clara que não nos podemos ficar pelo plano das abstrações, mas temos que tornar esta fraternidade universal uma verdade encarnada e concreta. E depois desafia. Precisamos de novos modelos, uma nova arquitetura mundial. A nível político, sim, criticando o liberalismo e o seu individualismo, criticando o populismo, mas de uma forma muito interessante, dizendo, bem, populismo, temos aqui a essência ao povo e nós temos que pensar em termos de comunidade, mas há um populismo, que é aquele que tem estado a vingar, que manipula as pessoas, manipula cada um os nacionais e tantos outros, e nesse sentido é perversa, como ele também diz. Esta nova cultura a que ele apela, a tal sem fronteiras, a tal sem muros, exige inclusivamente a mudança das Nações Unidas, que é também algo muito interessante. Ele considera que as Nações Unidas têm que mudar. E se nós olharmos para, por exemplo, o poder de veto hoje, nós percebemos que o Papa Francisco tem um olhar crítico, mas um diagnóstico muito correto, muito realista do que é o nosso tempo presente. E aquilo que ele procura é, efetivamente, a mudança deste tempo em que vivemos, convocando-nos a todos. A mudança é, como dizia a Carmo, dos políticos que não têm ternura? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas é de todos nós que não temos ternura. Foi por aí que eu comecei. Eu acho que o Papa Francisco atinge todos. Atinge os vários poderes e fazendo a todos nós sentir a fragilidade do humano.
há fragilidades. O humano é frágil. Nesta fragilidade somos profundamente interdependentes. Ele refere também. Precisamos desta reciprocidade. E, terminando, diz algo desta nova cultura que eu não posso deixar de referir, tem a ver com fraternidade e um novo universal, um universal de irmãos. Mas diz de uma forma também muito clara, este universal não é um universal homogéneo, em que somos todos iguais. É um universal heterogéneo, em que cada um mantém a sua identidade. A identidade das pessoas, a identidade dos povos, e a relação faz-se pelo respeito mútuo. Por isso não há uma homogeneização do humano, e ele diz também, porque a riqueza da humanidade é feita pela diversidade de todos nós. Por isso isto é uma fraternidade universal, heterogénea, diversa, mas unida pelo amor. Porque o amor, dilo também, é a única chave para derrubar todas as fronteiras dessa cultura de muros que têm que ser aplainados. Isto dá-me uma deixa para voltar-se ao nosso convidado mais à distância, que é vizinho e é próximo de nós também aqui neste estúdio, apesar de estar no outro lado do ecrã. E a pergunta que eu lhe faço é justamente esta, mais uma pista para o debate, que é um dos outros tópicos também desta encíclica, e que tem a ver com o diálogo interreligioso como um caminho da paz. Lembra-nos muito Paulo VI, quando pediu aos homens para serem homens, e lembrou, por exemplo, que o desenvolvimento era o nome da paz. Hoje, Francisco dilo de outra maneira, falando essencialmente do diálogo interreligioso, e têm sido dados passos muito significativos, lá está, nos gestos. Como é que vê esta questão da construção da paz a partir da religião? O desafio do Papa Francisco, a propósito do diálogo interreligioso, é um desafio gigantesco. Porque, no fundo, é o desafio a aplicarmos toda esta transformação que acabou de ser enunciada pela professora Maria do Céu Patrão Neves, fazê-lo justamente naquele domínio onde a nossa identidade, a nossa definição de modo de pensar e de olhar o mundo é mais íntima, não é? E, portanto, o diálogo interreligioso é, digamos, algo que só tem lugar a partir de uma combinação sábia entre firmeza de convicção e grande humildade no relacionamento e na gestão das próprias convicções, não é? Não é por acaso que este texto da Fratelli Tutti resulta em primeira linha de um encontro do Papa com um dos mais importantes dirigentes do Islão e justamente, enfim, que foram capazes de construir uma declaração conjunta, digamos que serve de suporte a esta encíclica, e é realmente uma declaração de enormíssima importância por isso mesmo. Portanto, o que aqui está presente é justamente essa noção de que a fraternidade universal, que não é uma fraternidade, entendamos-nos bem, é uma fraternidade muito exigente, é uma fraternidade que terá seguramente momentos de grande dureza, que não é feita de afetos de superfície. Não é? É feita de um profundíssimo respeito pela identidade do outro e por uma consideração do outro como um igual. Ora, isso não é fácil, isso não se faz, e justamente por isso é que o Papa, aliás, vai buscar o universo das redes sociais para dizer isto não é juntar likes no post do Facebook. Quer dizer, isto não é aquela coisa light que, enfim, é feita, digamos, na espuma do relacionamento. Não, isto é feito a partir justamente de uma transformação profunda de cada um. Ora bem, voltando ao ponto, o diálogo interreligioso ou é isso, ou então, se é um conjunto de rituais para apaziguamento momentâneo, vale de muito pouco. Encontramos-nos na mesma expressão do divino, a que damos nomes diferentes e a que vemos identidades diferentes na história.
mas percebemos justamente essa relação com o divino, com o transcendente, e percebemos-lo a partir de prismas diversos, mas com aproximações feitas da mesma humildade, e, portanto, essa humildade é aquilo que nos faz irmãos. Padre Júlio Rocha, esta é uma questão também muito interessante, que é, nós não matamos Deus, de facto, mas a que Deus hoje rezamos, e como é que temos a tolerância para aceitar o Deus dito de várias formas? Esta é uma das questões que certamente a mim, como sacerdote, mais me inquietam, e gostaria de agradecer ao Dr. José Manuel Pureza a clareza com que falou agora, tem falado, e nomeadamente agora nesta última intervenção. Realmente uma das coisas que me preocupa mais é exatamente a identidade das religiões, como religiões que existem, e a violência que eventualmente gera delas. Seguindo o Papa Francisco e seguindo aquilo que é uma verdadeira religião, qualquer religião que não traga paz, que não seja semeadora de paz, está a falsificar a sua essência. Nomeadamente as religiões de cariz ocidental, as três grandes religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islão. Preocupa-me profundamente isto, porque nós olhamos para a cidade mais sagrada, pelo menos do Ocidente, que é Jerusalém, cujo próprio nome é o Monte da Paz, Shalom, Salam, e vemos que é uma das cidades onde as pessoas menos se entendem, onde há mais escaramuças, mais violência, muitas vezes em nome da própria religião, e olhamos para algumas das cidades mais ateias do mundo, menos crentes, como Oslo, Estocolmo, e vemos que são as cidades mais pacíficas da Europa. O que é que a religião tem a ver com a paz? Ou como é que caminhos errados estamos nós a seguir para que a religião não seja realmente, onde existe mais fé e mais religião, seja o lugar onde existe mais paz, mais fraternidade, mais respeito pelas diferenças, mais respeito pelo outro, não por aquilo a que ele pertence, mas por aquilo que ele é em si, um ser único e muito amado por Deus. Portanto, eu vejo este pontificado, e aliás todos nós os quatro, presumo eu, somos admiradores confessos do Papa Francisco, eu vejo este pontificado como uma luz muito brilhante no diálogo interreligioso, como tem sido desde 2013. Aliás, na última visita ao Iraque, o Papa manifestou esta vontade que já vem, pelo menos desde Paulo VI, de dar a perceber que todas as pessoas que creem num Deus, seja qual for a sua religião, o seu método de acreditar, acreditam sempre no mesmo Deus e, portanto, são irmãos e, portanto, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E esta preocupação de Francisco realmente com uma religião muito específica, que é o Islão, que é, digamos assim, para nós os ocidentais, o nosso samaritano, aquele de quem temos medo, porque o terrorismo islâmico é uma coisa que bate à nossa porta, o integralismo islâmico, a invasão islâmica da Europa, sobretudo do sul da Europa, que vai destruir a nossa identidade europeia, que vai ser uma catástrofe, que vai ser o apocalipse da Europa, tudo isto que nós ouvimos falar. A preocupação do Papa Francisco no Islão, nomeadamente em que o Islão também seja fator de paz, é qualquer coisa de brilhante, e já dentro de pouco tempo vai haver um encontro entre o grande Ayatollah al-Sistani, uma das grandes figuras do Islão xiita, com o grande imã Al-Tayeb, grande imã da mesquita Al-Zahar do Cairo, que é uma das grandes figuras do Islão sunita. Como sabemos, o Islão está dividido entre estas duas fações, patrocinada pelo Vaticano do Papa Francisco. Portanto, se as religiões não tomarem a dianteira, nomeadamente aos grandes líderes políticos, e orientarem o caminho, então nunca mais lá chegamos. Porque as religiões devem dar o primeiro passo. É no mesmo Deus que nós acreditamos. E é isto que Jesus diz, o Deus que é amor, que é paz. E para aí, ou caminhamos para aí, ou então estamos-nos a autodestruir.
O Papa Francisco diz também na encíclica, e eu estou a tentar juntar frases que possam conduzir o debate, e é pena que não é possível ignorar, e estamos mesmo na reta final, e eu queria poder de síntese a todos para ainda fazermos mais uma rodada por todos. Então vamos lá. Não é possível ignorar a história, e também diz perdoar não é esquecer. Exatamente. E esta era uma importante deixa, porque nós nos Açores, e situarmos agora um bocadinho também o debate nos Açores, nós nos Açores e neste mundo global vivemos ainda um certo ambiente de cristandade e, portanto, alguns destes problemas que são levantados na encíclica do Papa Francisco ainda não nos bateram à porta, mas podem bater a qualquer momento, e o medo não é a resposta para eles. Sim, claramente não é. E realmente essa parte que destacou é fundamental. Perdoar não é esquecer. E esquecer seria, de facto, não honrar a memória de tudo aquilo que aconteceu e não aprendermos com aquilo que foi a história. Uma história que teve momentos, ele próprio o diz, que nos deve hoje ainda e sempre envergonhar. Por isso nós não podemos esquecer os dramas da humanidade, para que possamos aprender e possamos não repetir. Muitos desses dramas foram feitos a partir de autoritarismos e, de facto, se me permitir voltar um bocadinho atrás, ou a religião pode ser um desses autoritarismos. Por isso é que é tão importante que haja diálogo entre as religiões, porque, de facto, vejamos, para o crente tem a certeza absoluta, e o termo é intencional, de que está certo, de que tem a verdade consigo. E por isso aqueles que têm a verdade consigo têm uma tentação também muito grande para serem intolerantes, para não aceitar o outro, para não reconhecer a diferença e acolher a diferença. E esta encíclica vai num outro caminho. Vai precisamente na tal fundamentação, todos filhos de Deus, todos irmãos, diferentes, a riqueza está na diferença, as religiões, o espírito ecuménico está fortíssimo, está da primeira à última página desta encíclica, como exemplo, como aqui já foi dito, e também porque ele próprio o diz, a crença em Deus, a crença no transcendente, faz-nos sentir de uma forma supostamente mais fácil, eu já só digo supostamente mais fácil, a irmandade. Mas é claro aqui que nestas pessoas que têm uma tendência maior para o absolutismo, que deve começar este respeito pelo outro, pela sua diferença e o seu acolhimento, porque esta é uma obra sobre o acolhimento do outro, o outro estrangeiro, o outro diferente, o outro pobre, o outro qualquer outro. Outro aspecto que, muito rapidamente, e calmo já, que eu não posso deixar de referir, quando o Padre Júlio falava das sociedades do norte da Europa, ele também diz, cuidado que a paz não é indiferença. E o facto, é preciso saber de que paz é que ele está a falar, porque a paz é fraternidade, é diálogo, é proximidade, é comunhão, outro termo que aqui está. E para quem conhece um bocadinho as sociedades do Norte, este respeito mútuo que existe, muitas vezes é marcado pela diferença, pela separação, pelo distanciamento. Não é esta a paz de que nos fala Francisco, é uma paz quente de que ele nos fala, não uma paz fria, é uma paz vivida, não institucional, é uma paz de todos os dias e não decretada. Uma paz ativa, não passiva. Exato. Temos sensivelmente 4 minutos para terminar este debate, que nos levaria certamente muito mais longe. Dr. José Manuel Pureza, uma palavra final sobre esta encíclica para este mundo cujas consequências da pandemia ainda todos desconhecemos, mas tememos que sejam as piores, no sentido da desigualdade, de um fosso ainda maior entre povos e nações. Esse fosso está aí diante dos nossos olhos, justamente no momento em que estamos a gerir aquilo que, do ponto de vista clínico, nos pode trazer algum alívio à nossa aflição, que são as vacinas. Temos um mundo profundissimamente desigual do ponto de vista da capacidade de administrar vacinas a pessoas que são absolutamente iguais
umas vivem na Guiné-Bissau, outras vivem em Nova Iorque. E, portanto, creio que um grande teste para a coerência com aquilo que diz o Papa nesta encíclica é justamente a decisão que temos que tomar, que cada país tem que tomar, no sentido de exprimir, em gestos concretos, fraternidade com as pessoas de países mais pobres a propósito da disponibilidade de vacinas. Aí está um belíssimo teste para os próximos meses, para que, entretanto, a letra desta encíclica não caia em esquecimento e em vazio. Padre José Júlio Rocha, peço-lhe também um comentário final. Liberté, égalité, fraternité, gritavam os parisienses já há 242 anos na Revolução Francesa. Desenvolveu-se a égalité e a liberté de uma forma descontrolada, tanto que uma encontra-se com a outra, encontram-se, discutem, nunca se entendem, nunca chegamos a uma igualdade, estamos todos a gritar por igualdade a todos os níveis. Já dizia Chesterton, quando os meus desejos pessoais se tornam direitos e os direitos dos outros se tornam abusos, estamos numa sociedade corrompida. Portanto, o que é que falta? Exagerou-se na igualdade e na liberdade. Ambas chocaram. Falta a medida de todas as coisas, falta desenvolver, e aqui é que o Papa é verdadeiramente luminoso, falta desenvolver o terceiro grito da Revolução Francesa, a fraternidade. E torná-la, trazê-la para o espaço público. Trazê-la para o espaço público. Nós hoje, reparemos, todos nós temos esta experiência, temos pouca vontade de dizer a palavra fraternidade. Substituímos-la por solidariedade, perde-se muito. É importante a solidariedade, sem dúvida, mas a fraternidade é outra coisa. E por isso, eu digo, ele traz uma verdade da fé para hoje. E a fraternidade é realmente essa realidade que se vive através da vivência do amor. E eu gostava de terminar até com as palavras de São Paulo: ama e faz o que quiseres. A lógica do coração, e foi aqui dito desde o início que há uma nova lógica nesta encíclica, é a lógica do amor, que é a lógica do Novo Testamento, e é a lógica do coração, e essa lógica é que faz derrubar diferenças, distâncias, ressentimentos, opera o perdão, mesmo sem o esquecimento. Por isso, no fundo, é uma semente preciosa de amor que nós aqui temos e que vale a pena ler e sentir-nos inspirados, porque caindo passo a passo, enquanto mantivermos o compromisso com a palavra e com a exortação ao amor e à fraternidade universal, um pouquinho mais longe havemos de chegar. Qual é a medida do amor? É não ter medida. Foi o primeiro programa de uma série de 3, onde vamos discutir documentos estruturantes deste pontificado. O segundo debate está agendado para as questões de natureza económica, as consequências económicas e sociais desta pandemia. Resta-me agradecer aos convidados que comigo estiveram em estúdio, também ao Dr. José Manuel Pureza por se ter juntado a nós, tornando-se mais próximo dos Açores. E também, naturalmente, um grande obrigado e um sentido enorme de gratidão do Instituto Católico de Cultura e do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, à RTP, por nos permitir levar este debate mais longe de Santa Maria ao Corvo, tornando-nos também a todos mais próximos, mais vizinhos e mais amigos. Boa noite.